Boa tarde. Vamos a mais uma conversa da disciplina Sociologia. Na nossa conversa de hoje, nós vamos iniciar uma nova unidade. Nós vamos falar sobre as transformações no trabalho. As transformações na forma de organização do processo produtivo e transformações também no que diz respeito à concepção de trabalho e as relações sociais com o objetivo de produzir, né? Vamos falar da precarização nas relações de trabalho, focalizando as pessoas, né? As trabalhadoras, os trabalhadores. E ao final, eu vou deixar indicada duas atividades que nós faremos, ou que, melhor, que vocês farão, em substituição à primeira prova. Então, na sociologia, vocês não farão a primeira prova, farão uma prova mais adiante, daqui a algumas semanas, antes da finalização do semestre letivo. Nós continuaremos com a dinâmica de atividades para que vocês possam fazer com um prazo de uma semana na plataforma. Eu deixarei uma atividade em forma de prova, com prazo alargado para que vocês possam fazer, e assim continuaremos, ok? Nós entraremos aqui nesta unidade, eu estou subindo a página da disciplina, aqui, Transformações no Mundo do Trabalho, que é a nossa última unidade. Vocês farão uma atividade ainda relacionada aqui à concepção de trabalho na teoria clássica. Vocês lembram que eu solicitei a vocês que escolhessem um filme? Deixa-me ver aqui. O filme estava aqui, olha. Deixa-me ver. Espera lá, que eu não sou tão... Tem uma interrogaçãozinha. Eu não estou conseguindo achar. Só para me irritar, eu não estou... Aqui. Escolha do filme para atividade em grupo. Vocês escolheram até o dia 20/8. Aí observe aqui que nós vamos relacionar aos conceitos estudados na primeira e segunda parte do curso. Então, nós temos aqui esses conceitos sociológicos, né? Essa parte aqui de sociedade e cultura, mais a concepção de trabalho na teoria clássica. Eu deixarei para vocês, eu vou fazer um vídeo mais curtinho, bem curtinho, explicando esse trabalho e também como vai ocorrer a nossa prova, e deixarei arquivos para que vocês possam se orientar e responder a partir desses arquivos, ok? Então, para iniciar a nossa conversa, eu vou fazer aqui, vou apresentar aqui esse slide só para formalizar aquela orientação que você já conhece. Temos falado sobre essa orientação em todos os nossos encontros, que esse material ele não pode ser divulgado, copiado, né, utilizado com outra finalidade, senão para atender a esse momento excepcional de ensino remoto emergencial. Temos aqui as temáticas sobre as quais vamos conversar hoje: formas de organização do processo produtivo, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Deixarei com vocês um vídeo, a indicação de um vídeo do YouTube. Eu vou mostrar só a primeira imagem do vídeo. Eu não posso reproduzi-lo aqui pela questão de direitos autorais, mas eu posso indicar e mostrar a página, né? Posso mostrar o vídeo que vocês deverão assistir. Então, temos aqui um vídeo de 4 minutos sobre a Hannah Arendt, que é uma discussão interessante no livro que ela escreve, chamado A Condição Humana. Ela faz uma distinção entre labor, trabalho e vida social. Então, tem um textinho bem curtinho, eu vou mostrar também esse texto para vocês. É um textinho bem curtinho, que faz uma apresentação resumida e bem, na minha concepção, de fácil entendimento desse texto da Hannah Arendt. Vamos discutir a questão da precarização do trabalho. Eu indicarei para vocês, caso vocês não tenham assistido, deixa eu ocultar aqui, porque está em... dois documentários. Esses documentários estiveram disponíveis na Netflix. Um é chamado A Indústria Americana,
e o outro é chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Esse aqui é um documentário americano, norte-americano, foi produzido pelo casal Obama, Barack Obama e Michelle Obama. Tem aqui um texto que fala sobre esses dois documentários, com link para os trailers desses dois documentários. Realmente é muito interessante. Se vocês não tiveram a oportunidade de assistir, creio que após a leitura desse texto terão vontade de assistir. Esses documentários, eles podem ser localizados em sites outros da internet, sites esses que eu não posso indicar a vocês, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem localizar. Aqui tem, na plataforma Facebook, tem esse documentário, só que quem postou acelerou, né? Então ele está com a velocidade alterada, então as vozes não ficam tão agradáveis de ouvir, mas se vocês tiverem realmente interesse, se alguém tiver realmente interesse, com um pouquinho de boa vontade, consegue assistir. Eu vou mostrar um pouquinho, né? Aqui, como eu disse, tem um texto falando especificamente sobre esse documentário Indústria Americana. Eu recomendo a leitura para que vocês possam compreender essa questão da precarização do trabalho, porque é uma das duas temáticas que estarão disponíveis para a nossa prova. Na nossa prova, vocês poderão falar sobre a uberização do trabalho, que é um processo de precarização, e aí no outro vídeo em que eu falarei sobre os trabalhos, sobre essas atividades, tanto a atividade relacionada aos filmes apontado, como também esse tema, né, a uberização do trabalho, e o trabalho no contexto da pandemia, para a gente continuar discutindo a questão da precarização nas relações de trabalho. Eu, no próximo vídeo, falarei mais sobre isso. Mas, de toda forma, esses dois documentários, eles são muito interessantes. Eu sou suspeita, vocês sabem que eu gosto muito de filme, eu gosto muito de documentário, gosto muito de trabalhar com esse suporte. Então, eu sempre vou falar bem e sempre vou incentivá-los a assistir. Então, são esses os temas do nosso encontro de hoje. Deixe-me fechar aqui essa janela, deixe salvar aqui para que eu possa fechar e voltar aqui para essa tela, ok? Então, a primeira questão que eu quero colocar para vocês é sobre essa organização do processo produtivo. Eu deixo aqui para vocês esse vídeo de 4 minutos e 32 segundos, porque ele faz um bom resumo do que significou essas três formas, né, essas três metodologias de organização do processo produtivo. No caso do Taylorismo, que foi a primeira perspectiva científica na administração, o Frederick Taylor, ele fazia o curso de economia, ele era estudante universitário, e ele teve uma disciplina chamada administração. Então, é um registro que a gente tem, né, dessa forma de organização dos processos de trabalho do ponto de vista científico. E ele achou a metodologia, né, que foi aprendida por ele achou extremamente interessante e ele resolveu fazer o experimento em uma indústria. Por quê? Porque ele apresenta uma organização cujo objetivo, para além de organizar esse processo produtivo, o objetivo é de reduzir o tempo de produção, o custo de produção e aumentar o volume da produção, né? Então, entre as atividades desenvolvidas, ou seja, os passos previstos nessa metodologia, estava uma separação
entre a parte administrativa, portanto, o planejamento da produção, ele vai ganhar um status diferenciado da produção propriamente dita. Esse momento, que era a passagem do século XIX para o século XX, é chamado esse período de Segunda Revolução Industrial. O que estava acontecendo? À medida em que o processo de industrialização avançava e que exigia a incorporação de operários, de mais operários, observava-se, né, no interior das empresas, das fábricas, observavam-se conflitos, e esses conflitos eram fundamentalmente conflitos culturais. Eu não sei se vocês lembram, na primeira unidade da nossa disciplina, quando eu falei da cultura, e que eu ressaltei a importância da cultura na vida social, na vida dos indivíduos, porque a cultura é o que nos move, né? É o que nos mobiliza, é a partir do conhecimento, da tecnologia, dos valores, da religião, das leis, da moral, é que nós conseguimos nos movimentar na sociedade, conduzirmos-nos na sociedade e, por extensão, né, manter, né, garantir a existência da sociedade, porque esses elementos culturais eles são compartilhados. O que acontecia no interior das fábricas é que os indivíduos de diferentes procedências, com diferentes formas de socialização, com diferentes traços culturais, eles vivenciavam situações conflituosas, de não entendimento, né? Quer dizer, eles eles estavam desligados dos seus laços sociais de origem. Lembrem disso quando eu falei da teoria durkheimiana, da importância da divisão do trabalho, tal como foi proposto, né, pelo capitalismo, como uma forma de constituição de novos laços sociais entre os indivíduos. O que acontece é que nas indústrias, nas fábricas, esses indivíduos de diferentes procedências, eles viviam situações conflituosas. Conflituosas, não necessariamente esses conflitos eram deflagrados, eles brigavam, mas havia ali um nível de tensão, porque eles tinham idiomas, algumas vezes idiomas diferentes, porque havia um fluxo grande nos países europeus, no sentido de irem para os centros industriais à procura de trabalho. Eu lembro de ter falado isso com vocês quando eu falei sobre os conflitos culturais, que a segunda principal causa da movimentação, da mobilidade dos indivíduos é justamente o trabalho. A primeira são os conflitos culturais, conflitos políticos, né? As guerras, as perseguições religiosas, culturais e políticas que fazem com que os indivíduos se desloquem. E a segunda principal causa é o trabalho. Né? Obter trabalho, o deslocamento como uma demanda do trabalho, a formação para o trabalho, né? O acompanhamento da família que se desloca por causa do trabalho. Então, nesse momento, nessa viragem do século XIX para o século XX, observava-se no interior das indústrias esses conflitos culturais. Né? Os indivíduos eles tinham muita dificuldade de atender às ordens, de submeter-se às ordens dos gerentes. Isso era muito tenso. Então, o método apresentado, quer dizer, a metodologia aprendida pelo Taylor e implementada como uma experiência experimentalmente, ela tinha por objetivo objetificar essas relações, padronizar procedimentos, e uma vez que os procedimentos seriam padronizados, né, eles seriam ensinados e aprendidos por todos os indivíduos da mesma forma. Então, vocês imaginem que nessa experiência foi necessário que todo o processo produtivo fosse descrito, né? Então era necessário descrever todo o processo produtivo, é como se fosse uma receita culinária, né? Pega uma colher
e um recipiente redondo, como uma bacia, abre o pacote de açúcar, coloca a colher, retira o açúcar, despeja nesse recipiente, nessa bacia, faça isso tantas vezes, quer dizer, para poder padronizar os procedimentos. Por que era necessário padronizar os procedimentos? Para que todos pudessem fazer da mesma forma, sem desperdício de tempo, porque esses procedimentos eles também eram cronometrados. Então, saberia-se quanto tempo seria gasto em cada procedimento. E nesse contexto, já falei isso quando eu abordei a teoria de Karl Marx, o trabalhador, aquele indivíduo, ele perdia a importância, porque uma vez que os procedimentos estivessem normatizados, olha, os manuais, né, de instrução, estivessem normatizados, Joaquim ou José não faria diferença, porque tanto Joaquim quanto José deveria fazer como o manual prescrevia, né, como estava ali normatizado. Com isso, a rotatividade dos trabalhadores aumentou, né? Porque se o trabalhador ou a trabalhadora não correspondesse àquilo que era preconizado, àquilo que era esperado em termos de tempo gasto na produção e resultado da produção, ele seria facilmente substituído, porque um dos elementos importantes no capitalismo, no sistema capitalismo, é o exército industrial de reserva, ou seja, aquele contingente que não está empregado, mas que está à procura, que precisa de trabalho para sobreviver. Né? Então, o taylorismo, esse método científico, foi um método extremamente importante que vai marcar o que é chamado por alguns historiadores, pesquisadores, sociólogos, economistas, enfim, como a segunda revolução industrial, porque é um momento em que a produção capitalista, o modo de produção capitalista, ele é acelerado, ou melhor, ele é fermentado, vitaminado, né, pela tecnologia, por um desenvolvimento tecnológico importante, e é quando entra em ação também o capital financeiro, né? Então, ou seja, não é apenas o capitalista, o dono da fábrica, né, que vai usufruir do bônus, do lucro da sua produção, mas o banqueiro, porque ele vai financiar a produção, né? Ele vai emprestar dinheiro para que essa produção possa ser incrementada, né? Então, o industrial, ele recebe o bônus, o lucro com aquilo que é produzido, é vendido ao mercado, né? E paga o empréstimo daquele que é o financiador, que ganha dinheiro sobre dinheiro. Né? Não tem fábrica, não tem empregado, não tem que comprar matéria-prima, ele vai ganhar dinheiro em cima do dinheiro. É um momento em que o dinheiro começa a se autorreproduzir. Esse método ele foi aprimorado por Henry Ford, vocês vão ver aqui nesse vídeo, que vai criar aquelas esteiras de produção. Quem já assistiu o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que é um filme de 1936, é um filme extremamente moderno, avançado para o seu tempo, vai lembrar daquela cena em que o personagem do Charlie Chaplin fica apertando, né, a engrenagem, parado no lugar, apertando a engrenagem, porque com o Fordismo e essas esteiras, né, o empregado não precisava mais se deslocar para pegar as peças ou para entregar na próxima sessão. Tudo passava pela frente dele. Eu preciso fazer uma pausa, um momento. Retomando a gravação, peço desculpas pela interrupção, começou a chover aqui, eu tive que prender os meus pets. Mas então, como eu estava falando, com o Fordismo, né, que alguns chamam Fordismo, Taylorismo, ou apenas Fordismo, aquele método científico implementado por Frederick Taylor, ele foi aprimorado. Então, as esteiras de montagem, como eu havia falado, elas serviam para evitar, elas foram importantes para evitar a
perda de tempo, né, entre aspas, dos operários, das operárias, deslocando-se para buscar materiais e entregar a sua produção. O filme do Charlie Chaplin mostra bem isso, né, naquela cena apertando as engrenagens. O Fordismo também foi importante para algumas coisas que nós vemos hoje, identificamos hoje com muita facilidade. O Henry Ford, ele utilizou, além dele criar, né, um padrão de produção dos seus automóveis, ele acabou investindo em um modelo único, né, um modelo único de carro, e reduziu os custos da produção, o que significa que era possível reduzir o valor desse automóvel, e ele foi importante, em primeiro lugar, quer dizer, nessa sequência de importância, né, do Henry Ford para a indústria, temos a utilização da propaganda. Então, o Henry Ford, ele começou a divulgar, né, a propagandear, né, fazer a divulgação dos seus modelos, destacando o preço, né, o valor do seu automóvel, que era um valor, ele conseguia, assim, reduzir o valor do seu carro à medida em que, com essa organização da planta, né, da fábrica, da produção, ele conseguia reduzir o custo. E, com isso, ele reduzia o custo também para o consumidor final. Então, ele usava da propaganda para apresentar o seu produto e também para reforçar essa questão do custo. E era um produto de excelente qualidade. Então, era um carro seguro e era um produto durável. Entretanto, o Henry Ford também percebeu que ter um produto durável, seguro e durável, era um bom negócio no primeiro momento, no sentido de vender o produto, né, de tornar o produto conhecido e vender. Mas tinha uma outra questão, né, quer dizer, as pessoas tinham carros que duravam muitos anos. Então chega um limite, né, da demanda. E aí o Henry Ford, ele ainda utilizando da propaganda, ele apresentava novos modelos, né, justamente para incentivar as pessoas a trocarem aquele carro seguro e durável por algo que seria mais atraente. É aquilo que o Marx chama da necessidade social, né? Que o capitalismo ele cria novas necessidades para os indivíduos. Quer dizer, não basta precisar de um copo. Eu estou aqui com um copo, que é o copo do Hulk, que é do meu sobrinho, que eu estou pegando emprestado. Nós precisamos de um copo para beber água, né? Mas nós passamos a ter a necessidade social de ter copos diferenciados para diferentes águas, para diferentes bebidas, para diferentes momentos, né? Então, é dessa necessidade criada pelo capitalismo que o capitalismo se alimenta, né? Nós temos necessidade de nos deslocar, talvez utilizando um automóvel, mas utilizar um automóvel, último tipo, modelo do ano, modelo 2020, 2021, né, na cor que é a cor da estação, é a cor do momento, né, com diferença no farol, com assento de couro ou de tecido, são necessidades sociais que são produzidas pelo capitalismo, são internalizadas pelo indivíduo, o indivíduo incorpora como se fosse necessidade sua, né, mas é a sua necessidade de status, de prestígio social. Então, o Henry Ford, ele focalizou essa necessidade social e ele ganhou muito com isso, né? Ele lucrou muito com isso. E um outro elemento que também está muito presente, e talvez vocês não consigam relacionar o nome, né? Vamos dizer, o nome e a pessoa, né? Mas o conceito ao que acontece é o que é chamado de obsolescência produzida. O que é obsolescência produzida? É o prazo de validade dos produtos e dos serviços que é produzido, né? É um prazo de validade que é criado para obrigar os indivíduos a fazerem a troca. Eu não sei se vocês já repararam que os aparelhos de telefone celular, o meu está aqui
está aqui do meu lado, né? Os aparelhos de telefone celular, eles têm durado menos, né? Vocês são muito novos, não sei quantos aparelhos vocês já tiveram, mas eles duram não só pela questão do modelo, né? Porque tem uma marca que tem um alfabeto, né? Tem o modelo A, B, C, parece que está no modelo J, no modelo X, aí começam os números e de um para o outro tem uma diferença, e sendo que a gente precisa de um aparelho de telefonia móvel, né? Um aparelho que permita a mim me deslocar e mesmo assim estar acessível por telefone. Mas a gente passa a ter outras necessidades e muitas vezes, eu já fiz isso durante vários semestres na sala de aula, eu perguntava para os estudantes quem utiliza o telefone celular para fazer chamada. E realmente foi reduzindo o número de pessoas que utilizavam o telefone celular para fazer chamada, né? Utiliza para falar no WhatsApp, que não é uma chamada telefônica, né? Quer dizer, mas para fazer chamada, e há também alguns alunos que dizem o seguinte: sem internet, o meu telefone serve apenas para ler arquivos gravados, fotografias eventualmente gravadas no telefone para ver as horas, porque não consigo fazer mais nada. Né? Quer dizer, acaba sendo um instrumento de acesso à internet, mas não obrigatoriamente para falar ou telefone, para usar o serviço de telefonia. E vocês devem ter percebido que, além dessa necessidade social, os aparelhos duram menos. Né? Um tempo atrás, o meu telefone, ele carregava, e quando eu ligava, ele ligava e desligava, ficava assim o tempo todo. E aí eu falei, bom, perdi tudo. Levei numa loja aí em Piuí e perguntei para a pessoa, digo, olha, me ajuda aqui, né? A empresa estava fechada, a Vivo já tinha fechado, me ajuda só para eu entender o que está acontecendo, se é o caso de eu jogar fora, se eu vou perder tudo. E a pessoa que me atendeu, muito gentil, disse assim para mim o seguinte: isso é o prazo de validade do telefone, de tempos em tempos eles começam a dar esse defeito. Então ele me ajudou a como que eu deveria fazer para fazer o backup, né, fazer uma cópia de segurança dos meus conteúdos, e disse para mim o seguinte: você agora vai fazer a formatação de fábrica, ele vai funcionar, porém precariamente. Né? E eu disse para ele assim, mas esse telefone é novo, ele não tem nem 5 anos, acho que tinha uns 3 anos. Ele falou assim, mas realmente ele já durou muito. Então a gente consegue perceber como que os nossos aparelhos eles vão perdendo a funcionalidade, aquelas funcionalidades que nos fizeram comprar com um prazo reduzido, né? Ainda que a sua máquina, né? Quer dizer, que o seu corpo esteja saudável, quer dizer, não tem fissura, não tem fratura, não tem risco, quer dizer, o aparelho não quebrou, não pegou fogo, mas acontece que ele deixa de ser operacional, né? Isso que chama de obsolescência, ele torna-se obsoleto, né? De uma forma programada, né? E a gente deve essa concepção muito ao Henry Ford, né? Nessa questão de fazer modelos, né? De lançar novos modelos dos seus automóveis, que evidentemente a durabilidade dele foi reduzida para que as pessoas pudessem trocar, né? Vocês podem fazer uma pesquisa na casa de vocês, ou na casa de vocês, ou dos pais, ou dos avós de vocês, e perguntem o seguinte, por exemplo, qual é o eletrodoméstico mais antigo que tem em casa? Talvez na casa de vocês não tenha algo tão antigo, possivelmente na casa dos pais tem algo antigo, e na casa dos avós ainda mais antigo. Outro dia minha mãe estava mostrando aqui uma panela de pressão, a gente sabe bem o que é panela de pressão, a gente usa, às vezes usa todos os dias, e a minha mãe estava dizendo, olha, essa panela de pressão tem 56 anos de idade. E eu falei para a mamãe assim, e ela está rindo para a gente até hoje, né, porque ela está útil até hoje. Hoje mesmo, a minha mãe usou, ela está lá na louça para eu lavar depois que terminar de gravar essa aula. Né? Então, houve momentos, houve tempos, né, em que essa obsolescência ela não era programada, né, ou ela não atingia a tantos objetos e serviços como nós temos hoje. Isso é uma contribuição importante da metodologia adotada por Henry Ford na sua fábrica de automóveis. E a terceira forma de organização do trabalho, né, que é conhecida como toyotismo, ou o método japonês,
ela começa a ser utilizada no Japão a partir dos anos, final dos 40, 50, né, ao final da Segunda Guerra, mas ela ganha espaço na Europa a partir da década de 60, né, naquele período chamado a Guerra Fria, a separação do mundo em dois blocos. Se nos primeiros dois métodos a especialização da atividade era algo importante, ou seja, o operário, a operária perdia a dimensão do todo, de toda a cadeia produtiva para tornar-se especialista naquela atividade. No toyotismo nós temos uma diferença, né? O funcionário, a funcionária, o operário, a operária, o colaborador, e é daí que vem essa expressão colaborador. Eu, de forma muito particular, eu não gosto, porque quando eu colaboro com alguém, eu faço espontaneamente, eu faço voluntariamente, eu não colaboro porque isso vai resultar em salário. Né? Aliás, no meu local de trabalho, eu trabalho, né? E faço o que eu sou obrigada. A colaboração, né, na minha concepção, né, quer dizer, uma concepção mais alargada, que fora do ambiente de trabalho, a colaboração é algo facultativo, é algo voluntário, é algo espontâneo. Entretanto, com essa nova forma de organização, os empregados, né, os operários, os funcionários passam a ser vistos como colaboradores. Por quê? Porque não serão separados rigorosamente por setores, mas vão se agrupar em relação a tarefas, tendo em perspectivas, peço perdão de novo, tendo em perspectiva as tarefas, as demandas momentâneas. Os setores se rearranjam e o trabalho em equipe é um trabalho que passa a ser incentivado, que passa a ser focalizado. Né? As empresas, elas deixam de ter, por exemplo, estoques, elas passam a atender por demanda à medida em que chegam os pedidos. É o que nós estamos vendo, por exemplo, nesse momento de isolamento social de pandemia, em que muitas das nossas compras, né, elas têm sido feitas pela internet. Então, o que começou aqui no Brasil a ganhar força nos anos 90, quando começaram, e com empresas internacionais, começaram as vendas de produtos pela internet, em que os indivíduos selecionavam, né, faziam a escolha, faziam a compra, e esse produto era então produzido para ser entregue, né, isso no início dos anos 90, para vocês terem uma ideia, em 1900 no final dos anos 90, na segunda metade da década de 90, né, na segunda metade da década de 90, 96, 97, isso começava com os pedidos por telefone, né, a internet no Brasil, ela se desenvolveu, ou melhor, popularizou-se nessa passagem de 1999 para o ano 2000, né, 97, 98, 99, anos 2000, portanto, século XXI, e aí com essa viragem para o século XXI, aí sim, essas vendas, o comércio pela internet, né, o comércio eletrônico, ele começou a tomar vulto no Brasil, fundamentalmente trazido por empresas estrangeiras, né, quer dizer, empresas estrangeiras, multinacionais, que aqui estavam. Em 2002, por exemplo, eu comprei o meu primeiro automóvel pela internet. Né? Eu fui lá no site, escolhi o modelo, a cor, se eu queria o banco de um jeito, o vidro, a forma de abrir o vidro de outro jeito, fiz o pagamento, fui encomendado, fiz o pagamento, dali a tantos dias aquele carro foi montado e me foi entregue. Né? Então, eu fui na loja, na concessionária, apenas para retirar o veículo, porque tudo mais eu tinha feito. Eu recebia os documentos, eu imprimia, assinava, escaneava e mandava. Né? Então, naquela época a gente ainda mandava, salvo engano, por fax. Eu não sei se eu mandava pelo e-mail, mas enfim.
E essa forma de organização, né, o toyotismo, ela se torna importante nessa segunda metade do século XX, né, que vai se desdobrar, né, chegamos ao século XXI, que vai se desdobrar nas precárias relações de trabalho. Né? Hoje nós usamos um termo, por exemplo, que é a uberização do trabalho. Né, que é o trabalho por demanda, sem vínculo empregatício. Né? Por um lado, é interessante, por exemplo, no documentário que eu sugeri para vocês, em um dos documentários, aqui, olha, quando o carnaval chegar, e o título é retirado dessa música do Chico Buarque, que eu sugiro que vocês leiam, ouçam, uma música muito, muito bonita, assim como eu, né, qualifico a obra do Chico Buarque, e esse documentário, como eu disse, que pode ser visto aqui na plataforma YouTube, deixa eu botar aqui, deixa eu tirar vou tirar aqui o som para não atrapalhar, não sei se ele vai rodar, porque eu parei, ok, a internet está ok, é um documentário que fala de uma cidade, é uma cidade em Pernambuco, eu não sei se ela está no sertão de Pernambuco, enfim, mas de todo modo ela está distante do mar, que é onde 80% da produção de jeans, de roupas com esse tecido, é produzida. Então as pessoas trabalham em casa, em média 12 horas por dia, para produzir 80% das peças que são comercializadas no Brasil. Então, olha que coisa interessante, né? Quer dizer, 80% desse produto que é vendido no Brasil, só para contrariar, o vídeo não quer reproduzir, mas não tem problema, não vou ficar de mal com ele, esse link já está lá, estará disponível para vocês, é produzido nessa cidade. E as pessoas só param a produção quando chega o carnaval por causa do desejo de ir para o mar, de ir à praia. Né? Para quem é de Minas Gerais ou mora em Minas Gerais, sabe que é um desejo compartilhado por muita gente. Né? É uma vontade, é uma alegria, né? É uma expectativa, o período em que nós vamos à praia, né? Na nossa folga, nas férias ou no carnaval, seja lá como for. Entretanto, apesar de toda essa produção, o PIB, né, o Produto Interno Bruto da cidade, é muito baixo, né? 400 mil reais. E vocês vão ver nesse documentário, não dá para saber quanto eles recebem, né? As pessoas falam das suas jornadas, então nós podemos ver que para que esse produto possa ser comercializado, né, pelo preço que nós conhecemos, que nós pagamos, é necessário que as pessoas que estão na outra ponta, elas recebam muito pouco. Né? Seja pelo custo do transporte, né? do transporte, armazenagem, disponibilização nos pontos de venda, seja para garantir a maximização, né? A maximização do lucro, para que seja efetivamente lucrativo. No outro documentário, que é o outro documentário chamado Indústria Americana, não sei se vocês conhecem, uma fábrica é vendida para empresários chineses. E aí, os norte-americanos que continuam trabalhando nessa fábrica, eles vivem um conflito cultural com os chineses. Os chineses acham que eles são muito à toa, né? Que eles são muito folgados no trabalho. Por quê? Porque a forma de trabalho nesse sistema chinês ele é muito mais intenso. Por exemplo, ele só tem 2 folgas por mês. Né? E vocês devem, acredito que todas vocês devem ter pelo menos 5 produtos que tenham a etiqueta Made in China, né? Que são comercializados na China. Eu acho que vocês sabem que a China é a principal compradora de algodão do Brasil. A China compra quase que toda a nossa produção externa de algodão. Né? A China ela tem
ela tem fazendas de algodão em vários países africanos. Né? No Mali, por exemplo, as fábricas de algodão são propriedade de empresários chineses, razão pelas quais, em vários países, a ferrovia, né, as estradas, os acessos ferroviários foram construídos pelos chineses. Salvo engano, posso estar enganada, mas no campus Piuí, temos no corpo docente quem tenha trabalhado em ferrovias ou em estradas rodoviárias, mas eu creio que tenha sido em ferrovias, ou em estudos para ferrovias, que eram ferrovias pagas, custeadas por chineses, né? Se a pessoa trabalhava numa empresa brasileira que foi prestar esse serviço, era custeada pelos proprietários chineses justamente para desaguar, né? Para fazer o transporte da produção de algodão para a China. Então, a China compra algodão muito barato nos países de terceiro mundo, então vai comprar na Índia, vai comprar em países africanos, compra no Brasil e leva para as suas fábricas para produzir e paga muito mal. Né? Em média, um operário ganha $60 por mês, né? Um operário não qualificado. E aí esses produtos vêm para o Brasil, como vão para os Estados Unidos, como vão para os países europeus, por preços muito mais baixos do que da indústria local. Nós temos aqui no Brasil essa situação, eles compram o nosso algodão, depois eles mandam os produtos têxteis. Então nós vendemos a matéria-prima, eles superexploram a mão de obra, e por causa disso podem colocar, né, valores mais baixos e vendem em quantidade. Então o lucro é pela quantidade, chega ao mercado brasileiro. Né? Nos países europeus não é incomum nas vitrines das lojas, né, de vestuário, eles colocarem uma plaquinha dizendo, né, este produto foi produzido em países da comunidade europeia, para alertar, né, ou qualificar os seus produtos, né, demonstrando que não são produtos chineses. Não que os chineses sejam produtos de péssima qualidade. Tem muita coisa de péssima qualidade, como tem no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Né? Depende muito de quem escolhe e quem opta por comprar produtos de péssima qualidade ou de qualidade inferior para poder vender mais barato ou ter mais lucro. Isso é uma outra questão. Mas no caso da Europa, é no sentido de valorizar o produto europeu, né? No sentido de resistir, né, o que eles chamam, né, essa invasão chinesa. Mas, por outro lado, a invasão chinesa na economia, ela é muito bem-vinda, porque os chineses compraram, né, parte significativa das dívidas externas dos países europeus. Né? Então, enfim, é toda uma injunção econômica, é toda uma articulação de mercado que numa ponta atinge os trabalhadores, as trabalhadoras. Então, quem já assistiu Indústria Americana, quem quiser assistir, eu recomendo muito, porque vai ver essa questão desse conflito cultural. E quem assistir, estou me guardando para quando o carnaval chegar, vai ver que nessa cidade de Toritama, a maxi-exploração da mão de obra de forma, vamos dizer, espontânea, porque esses indivíduos, eles não são trabalhadores da indústria, eles trabalham por conta própria, eles ganham por produção. Legal, né? É ótimo, você trabalha a hora que quer, de chinelo, de pijama, sem camisa, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, fantástico, mas não tem nenhuma seguridade social. Se machucar, se ficar doente, se perder o dedo, né? Se tiver uma enchente, uma ventania, levar o telhado, encher a casa, perder a produção, tudo isso é prejuízo deles. Né? Então, a indústria se alimenta. Tem uma parte no documentário, está no trailer, inclusive, que a pessoa disse, as pessoas se enganavam indo para São Paulo para trabalhar, porque nós conhecemos vários relatos, vários registros jurídicos da Justiça do Trabalho, de imigrantes indocumentados,
né, aqui nosso, né, sul-americanos, que vêm ao Brasil para trabalhar, são contratados pelas facções, ou seja, é aquela empresa intermediária, né, que recebe a encomenda das lojas, né, das marcas, recebe a encomenda e distribui essa produção entre pessoas sem nenhum vínculo empregatício. Né? Então tem esses casos. Tem um filme espanhol chamado Beautiful, e ele escreve exatamente assim, Beautiful, que fala, é um filme, eu ia dizer depressivo, né? Mas angustiante. Ele não é um filme depressivo, ele é um filme angustiante, que fala da exploração de imigrantes chineses por países europeus, nesse caso na Europa, na Espanha. Eu me lembro que quando eu assisti esse filme, ele tinha acabado de ser lançado no cinema. Eu estava na França, eu estava em Paris nessa época, e fui ao cinema e assisti esse filme. E quando eu saí, então cada vez que eu ia à rua, eu fazia um percurso diferente. Andava um pouco mais para pegar trem em outra estação, ou pegava um carro, um ônibus diferente. Assim, essa é a minha forma de conhecer os lugares, né? Eu ando mais, ou faço um percurso maior, ou vou no sentido oposto, depois eu volto. Enfim, é a minha forma estranha de conhecer. E eu estava andando, onde eu tinha opções do metrô bem na porta, para deixar do lado de onde eu estava hospedada, e eu fiz um caminho e acabei, vou pegar um ônibus, um autocarro, um autobus, lá no final dessa avenida. E eu estava andando, tinham vários ônibus iguais. Sabe esses ônibus que fazem transporte de empregados? Né? Vários ônibus. Eu falei assim, tem uma empresa grande aqui. E aí, estava chovendo e esses ônibus estavam parados e tinha uma marquise muito longa, né, num prédio, uma marquise muito longa, na calçada. A calçada, né, era um imóvel muito extenso, então a calçada era muito comprida. Aí eu optei por ir por ali para não ter que ficar com guarda-chuva aberto. E aí, de repente, eu vejo saindo aquele monte de chineses. E aquele monte de chineses foi me dando uma não sei, eu fui ficando incomodada, eu fui ficando arrepiada, eu fui ficando com medo, eu comecei a entrar em pânico de ver tantos chineses saindo ao mesmo tempo. Não é que eu tive a sensação de que era uma invasão de chineses, não. Mas a sensação que eu tinha é que eles eram todos escravos, é como se fossem todas aquelas pessoas enganadas, porque tem uma cena no filme, quer dizer, enfim, tem uma história no filme em que os chineses foram soltos, liberados dentro de uma van, assim como eles apareciam mortos dentro da van. E eu fui vendo aquilo, aí a sensação que eu tinha é que era aquele bando de chineses que iam entrar no ônibus e iam desaparecer com eles. E foi me dando assim uma aflição, é esse o termo, foi me dando uma aflição que eu queria sair dali, eu queria ficar longe daqueles chineses, porque eu não queria participar, eu não queria saber do que ia acontecer com eles. É um negócio assim muito louco, né? Quem me conhece sabe que eu não funciono muito bem da cachola nesse sentido, né? De ter sensações incomuns diante de episódios bem banais, bem cotidianos. Então é interessante assistir a esse filme. Então eu já falei aqui desse vídeo que eu vou deixar indicado para vocês, né? Que está indicado para vocês. Já falei desse documentário, né, desse filme. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Quem quiser assistir no Facebook, enfim, é precário, mas eu tenho certeza que em outros sites vocês podem localizar. Vou fechar aqui. Falei da música do Chico Buarque, que é uma letra muito bonita, está aqui. Falei desse texto aqui, que apresenta os dois documentários, que na época, né, final de 2019, eles estavam disponíveis na Netflix. Talvez a indústria americana ainda esteja na Netflix, mas como eu disse a vocês, é possível vocês encontrarem esse material em outros sites. Eu só não posso indicar esse site, mas, enfim, se vocês tiverem um bom antivírus e forem minimamente habilidosos, né, nessa questão de navegação para não correrem risco, vocês conseguem localizar.
E aqui um artigo que fala bastante dessa questão do documentário Indústria Americana, fazendo uma análise um pouco mais sofisticada. É um texto de site, é um site Brasil de Fato, que é um site bastante crítico, pode ser que não seja a linha editorial que vocês gostem, enfim, mas de todo modo nos coloca a pensar. É importante nesses textos não é concordar com os textos, concordar com os autores, mas é pensar a partir deles, né? Porque discordar é extremamente saudável, porque nos obriga, né, a articular o pensamento e organizar a nossa diferença ou a nossa divergência, né? Então, isso é importante para a nossa argumentação, para a nossa fundamentação. Então, concordar ou discordar é o menos importante, mas o que é fundamental é o exercício reflexivo, é o exercício da reflexão crítica. Eu vou fechar esse aqui também. E tenho aqui um texto que eu tinha falado para vocês, é um texto pequeno, enfim, é um artigo, olha aqui, já chegamos ao final, que fala da distinção que a Hannah Arendt faz entre labor, trabalho e vida social. Aliás, eu vi um anúncio que um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi estará participando de um programa chamado Sempre um Papo. É um evento de debate, às vezes de apresentação de livros, às vezes de debate entre duas pessoas, que começou, isso já tem mais de 20 anos, durante um tempo foi patrocinado pela CEMIG, não sei mais se ainda é patrocinado pela CEMIG. O nosso encontro está sendo patrocinado por Zezinho e Magalice, que vocês ouvem ao fundo. Eles também estão participando aqui do nosso encontro sociológico. Mas falando do Sempre um Papo, o Domênico De Masi vai fazer uma participação. Eu estou falando dele porque ele tem um livro, ele escreveu um livro que no Brasil foi muito famoso, chamado O Ócio Criativo, em que ele discute a concepção do trabalho e a necessidade da pausa, né, como um momento de criatividade, como um momento necessário para que possa ocorrer, para que possa aflorar a criatividade humana. E é muito nessa pegada, vamos dizer assim, da Hannah Arendt, porque ela diz o seguinte: o labor, ele diz respeito àquilo que é necessário para garantir a nossa subsistência. Né? Então, aquilo que garante a nossa sobrevivência. São as atividades que nós fazemos que são necessárias para nós não morrermos, garante que estejamos vivos. O trabalho, ele vai atender a uma dimensão subjetiva, individual e também de representação social. Então, o trabalho está relacionado àquilo que eu sou, né, que diz respeito a mim, né, a gente usa essa expressão que me representa, né, que faz de mim o que eu sou, né, que me permite ser o que eu sou e que vai atender à dimensão social, a dimensão do prestígio social, a dimensão do prazer, das necessidades sociais. E aí ela diz o seguinte: não é verdade que nós tenhamos que estar focalizados o tempo todo para a produção, para a reprodução. E aí ela está fazendo uma crítica à reprodução do capitalismo. Né? Nós temos que focalizar também as nossas necessidades enquanto indivíduos, aquilo que nos dá prazer. Então, vou dar um exemplo. Né? Eu preciso trabalhar para pagar a conta de energia elétrica. Aqui está chovendo, está ventando, pode ser que daqui a alguns minutos a energia seja interrompida. Não por falta de pagamento, mas por causa, né, das condições naturais. Mas eu preciso trabalhar para pagar a conta de energia elétrica, para pagar o serviço de internet. Né? Por quê? Porque isso faz parte da minha sobrevivência, porque sem essas ferramentas eu não consigo dar aula, e se eu não consigo dar aula, eu não terei o meu salário, eu acabei sendo demitida, bacana, né? Mas o meu trabalho também deve me permitir ser criativa, o meu trabalho deve permitir a
a manifestação da minha individualidade, daquilo que eu quero. Então, eu também tenho que trabalhar, né? Ou seja, fazer atividades que me deem prazer. Então, ir ao cinema, ir ao teatro, comprar livros, ler, praticar esporte, segundo a Hannah Arendt, isto é o trabalho. Então, eu tenho que ter as condições básicas, as condições estruturais, para que eu possa exercer o meu trabalho. Porque é nesse momento também, né, em que eu me diferencio das demais pessoas. Né? A minha subjetividade, a minha individualidade. Né? O Domênico de Masi fala, é o momento do ócio criativo. Então, vou dar outro exemplo. Outro dia eu precisava preparar a aula, foi na quinta-feira, eu estava muito cansada, eu tinha uma reunião à noite, da qual eu não participei, porque eu precisava preparar as aulas de sexta-feira, só que chegou um momento em que o cansaço era muito forte e eu decidi dormir. E o meu sobrinho falou para mim, não, Dinda, grava essa aula hoje, e aí, depois que gravar essa aula, a gente vai brincar. E eu falei, não, eu preciso brincar, eu preciso jogar, no caso, brincar era jogar videogame com ele. Aí joga videogame, conta história, faz brincadeira, dá risada, enfim. Eu falei para ele assim,